Bom, então vocês viram aí, né, como é que funciona o esquema da hidrelétrica, né, bem legal. E aqui no Brasil nós temos esses tipos todos, né, de hidrelétrica que mostrou no vídeo. É, eu vou deixar o link do vídeo também para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade então aqui ao nosso assunto. Existem outras fontes alternativas de energia para além da hidráulica, né? E aí, a- quando foi em 1973, quando houve a primeira grande crise do petróleo, provocado pelo aumento do preço do dia para a noite ou da noite para o dia, lembra que eu falei isso no outro vídeo? O aumento do preço exagerado do petróleo, o mundo inteiro passou a se mexer para tentar buscar, né, outras fontes de energia, ou seja, fontes alternativas ao petróleo, para conseguir manter para conseguir manter o funcionamento normal das suas indústrias, né, dos seus países. As duas principais fontes de energia buscadas como alternativa foram essas: a energia solar, a partir, a partir de captação do calor do sol com essas placas fotovoltaicas, e a energia eólica, né, captação da força dos ventos. Bom, ambas têm bastante limitações, certo? A energia solar só gera energia enquanto tem sol, e a energia eólica só gera energia enquanto tem vento. Veja bem, é diferente das hidroelétricas, que elas geram energia o tempo todo, porque o rio corre o tempo todo. Ou das fontes de energia que são à base de carvão, por exemplo, que é só alimentar a termoelétrica com o carvão que ela segue funcionando, né? Basta ter a fonte, né? A matéria-prima. No entanto, a energia solar e a energia eólica, elas têm aí as suas limitações. De qualquer maneira, ambas têm tido um aumento muito grande no mundo e no Brasil também, né? Que as a gente viu que a eólica aqui, né, ó, é a nossa segunda fonte de energia mais utilizada para geração de eletricidade. Então, isso é um patamar conquistado recentemente, certo? Há um ano ou dois que a eólica passa a ser a segunda mais utilizada, né? Então, é, nós temos essa característica. A energia solar também, a partir da iniciativa das pequenas empresas, né, de empresas de instalação de energia solar doméstica, a gente acredita que a perspectiva é de que essa fonte também, essa possibilidade, essa alternativa também cresça bastante nos próximos anos, né, que ela entra dentro desse grupo aqui, ó. Tá vendo? Diminui a dependência da hidroeletricidade e aumenta a dependência aqui, então, de outras fontes renováveis, dentre elas as principais são solar e eólica, tá? E a energia doméstica vai ser uma grande contribuição nisso aí. Inclusive, eu estou pelejando faz uns 2 anos para colocar energia solar na minha casa e eu tenho fé que vai dar tudo certo um dia. Bom, os biocombustíveis aliás, a biomassa, a bioenergia é uma outra possibilidade também, é uma alternativa às fontes de energia poluidoras, né, extremamente poluidoras e não renováveis como o petróleo e o carvão. E aí ela vem ampliando no mundo bastante também desde a década de 70, com a crise do petróleo também foi outra, outra grande fonte de energia a começar a ser incentivada. Foi a produção de biocombustíveis, de um modo geral. Eles são cheios de... a utilização dessa fonte de energia tem vantagens, mas também carrega consigo as suas desvantagens, assim como todas as outras, né? O que nos resta fazer é pesar, né? Medir, botar na balança o que é mais vantajoso para cada país, né? O que cada país deve fazer, então, é pesar, medir para perceber o que é mais vantajoso para o seu país. Bom, quais seriam então as vantagens do uso de biocombustíveis para a produção de energia de um modo geral? Seja dentro das termoelétricas, né, utilizando bagaço, palha na produção de energia elétrica, seja, que é o seu principal uso, na produção dos biocombustíveis, como o álcool de carro, e o biodiesel, por exemplo, são possibilidades. Qual é a vantagem? A vantagem é que dá para extrair biocombustível de uma variedade muito grande de produtos. Por exemplo, no Brasil, a gente extrai principalmente da cana-de-açúcar para a produção do álcool,
mas também a gente extrai da soja, da mamona, dentre outros para a produção de biodiesel. E no mundo é extraído do milho, da beterraba, do trigo, de outros, uma variedade muito, mandioca, uma variedade muito grande de produtos, né, que são utilizados para a produção, então, dos biocombustíveis. Bom, outra coisa mais vantajosa é que ela é mais barata, sai mais barato, né, a produção, e é menos poluente. É poluente porque, veja, é também consumo de matéria orgânica, né? No entanto, ele é menos poluente do que o petróleo ou o carvão, tá bom? E como desvantagem, a gente consegue perceber que, veja bem, ao produzir uma quantidade grande de itens agrícolas para finalidade de biocombustível, de produção de biocombustível, nós vamos estar usando toda a cadeia da produtividade para esse fim, com uso de fertilizante, de agrotóxico, de áreas de produção, de área de produção, que é a nossa próxima desvantagem, a utilização de carros para transportar esses itens agrícolas para as áreas de produção, e aí nesse transporte a gente está queimando combustível fóssil, como o petróleo, né, a gasolina tradicional, e aí a gente tem que calcular o quanto vale a pena, né? E como eu havia dito há pouco, a outra grande desvantagem é que você diminui uma área para a produção de alimentos em prol da produção de combustível para os automóveis, né? Como Raul Seixas já dizia, fazendo referência ao álcool abastecendo os carros lá na década de 70 aqui no Brasil, né? Derrama a cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que já ouvi falar. Aqui, só para vocês terem ideia de que países se destacam na produção de etanol no mundo, nós vamos ter os Estados Unidos, com a sua maior produção, usando principalmente o milho como ingrediente principal, né? Principalmente como ingrediente principal é ótimo, com 46% da produção de etanol no mundo. Nós vamos ter o Brasil aqui com 43%, utilizando principalmente a cana-de-açúcar. Nós vamos ter França e Alemanha dentro da Europa inteira. A Europa inteira 3%. Dentro da Europa inteira, França e Alemanha se destacam na produção, usando basicamente beterraba, aquela beterraba açucareira, né, para produção, que eles também produzem açúcar, e trigo. A China aqui com 4%, utilizando principalmente milho e trigo, né, para a produção do etanol. E todos os outros, assim, o Canadá com 2% e todos os outros países juntos também 2%. Então, nós vamos ter aqui 5 grandes produtores, Estados Unidos, Brasil, 6, né? Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, França e Alemanha são os 5 maiores produtores de etanol no mundo, com esses itens aí, né? E nosso próximo slide é a produção mundial de biocombustíveis de um modo geral. Aqui inclui o biodiesel também, tá? Então, nós vamos ter, então, maior destaque para os Estados Unidos, que produz aí, esse aqui é em valores absolutos, né? Em 1.000 toneladas de óleo, 38 mil toneladas de óleo biodiesel. Nós vamos ter o Brasil aqui, né, com 21 mil toneladas, e a Indonésia, Alemanha, China, França, tá aí os países que mais se destacam na produção do biodiesel, então, certo? Bom, só para vocês perceberem, né, para quem ainda está em alguma dúvida, a diferença do etanol para o só para a gente trazer mais informações, essas informações são de 2018, até setembro de 2018, o etanol, né, no Brasil, certo? Isso aqui são dados do Brasil. O consumo de etanol aumentou 14% em agosto e até o mês de setembro de 2018 foram produzidas cerca de 164 milhões de barris, o que bota o Brasil no segundo maior produtor do mundo. Já em biodiesel, né, o biodiesel cresceu 26% em 2018 em comparação ao ano anterior, né, e até setembro de 2019, no caso... Não, setembro de 2018 também. E até setembro foram produzidos cerca de 25 milhões de barris. Nada comparado aos 164 milhões, mas ainda assim um crescimento muito maior de um ano para o outro em relação ao etanol, certo? Bom, o etanol, gente, aqui no Brasil ele é produzido a partir da cana-de-açúcar e ele foi uma alternativa que surgiu lá em 1975 com um programa que ficou conhecido como Proálcool. Em 75, porque lembram da crise do petróleo em 73? O Brasil tinha uma extrema dependência do petróleo naquela época, o mundo inteiro, né? E aí, com a crise do petróleo, o aumento do preço exagerado, nós começamos a desenvolver esse programa de alternativa ao petróleo,
que foi quando foi inventada aí o etanol, à base de cana-de-açúcar, a produção do álcool com cana-de-açúcar, mandioca, entre outros. E o Brasil se destacou do ponto de vista mundial, desenvolvendo, foi no Brasil o primeiro carro fabricado para receber esse novo combustível, esse combustível à base de etanol. Essa tecnologia foi exportada do Brasil para outros países, né? O Brasil ficou com destaque mundial na produção do álcool em 1975. Devido a um alto investimento em tecnologia, a gente conseguiu fazer essa produção. Quando foi na outra crise do petróleo, na década de 90, nós retomamos, o Proálcool dá uma queda, né? O programa dá uma queda, né? Com o retorno do petróleo com tudo. Na segunda crise do petróleo, na década de 90, o Proálcool retorna e foram fabricados os primeiros carros flex, que recebem os dois combustíveis. O brasileiro foi um público que aceitou, o consumidor de um modo geral e o brasileiro foi um público que aceitou muito bem os carros flex e utiliza o etanol como alternativa ao combustível petróleo, né, a gasolina tradicional, tá bom? Então, assim, foi muito importante, né? Percebam que há uma concentração de produção de cana-de-açúcar. Esse mapa aqui, que eu não botei o título, né? É de produção de cana-de-açúcar. Esse mapa aqui é o de produção de cana-de-açúcar no Brasil. Observe que há uma concentração no estado de São Paulo. O estado do Paraná é o segundo maior produtor. Há uma concentração aqui também na zona da mata do Nordeste. E perceba que em vários estados há também produção. Veja que avança em direção à Amazônia pelo Nordeste, né? E avança em direção à Amazônia também, do Sudeste para o Centro-Oeste, fazendo com que a fronteira agrícola da cana-de-açúcar também se expanda em direção à floresta amazônica, o que é um perigo, é um risco, né? E aí eu volto para o Raul Seixas, né, que compôs a música dele lá na década de 70, 80. A gente trocar comida por derramar cachaça em automóvel ao invés de ir no bucho, né? Certo que eu não bebo cachaça não, mas a crítica dele é essa, né? É a coisa mais sem graça do que eu já ouvi falar. A gente precisa perceber, analisar o que traz de vantagem no Brasil. O Brasil tem uma vantagem, é um país muito grande, né? No entanto, uma desvantagem que são leis ambientais muito frágeis, né? Enfim, vamos ver aí, né? E é isso, né, gente? Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tirem dúvidas no meu privado, nos comentários do YouTube, no grupo da escola, no grupo das turmas, né? Que eu vejo pouco, porque é muita mensagem, não consigo. Manda dúvidas no meu privado, tirem dúvidas, pesquisem sobre o assunto. Eu vou deixar também uma atividadezinha pequena, tá? No Google, sala de aula, pra vocês. Então é isso, um beijo grande, muita saudade de vocês. Espero que as 4 turmas aproveitem esse momento à distância para fazer dessa pandemia um momento também de autoconhecimento, mas também de conhecimento do mundo. Fiquem em casa. Eu sei que vocês são jovens, adolescentes, a coisa mais terrível do mundo é ficar em casa para uma parte. Eu, pelo menos, eu odiava. Mas fiquem, tenham amor, mas fiquem. Façam um ato de amor ao próximo ficando em casa. Se for necessário sair, bote a máscara, pelo amor de Deus, até porque é lei agora, a partir de sei lá quando, hoje, talvez, amanhã. É obrigatório o uso da máscara, então faça valer a lei para que o seu próximo seja salvo. Um beijo grande no coração de vocês.